pessoal, meu nome é Letícia Cabral, sejam todos muito bem-vindos ao canal Homeoplace, um canal dedicado ao estudo da homeopatia. E hoje, pessoal, vamos nos debruçar sobre o estudo de mais uma matéria médica. Até onde me consta, pessoal, ainda não tínhamos falado sobre nenhuma personalidade da classe dos insetos. Então hoje vamos falar sobre uma personalidade inseto, uma personalidade borboleta, vamos falar sobre uma borboleta especificamente. E esse estudo foi uma sugestão trazida até mim através de um comentário, já tem aí pelo menos uns 2 meses, acredito. Foi uma sugestão de uma inscrita. E essa inscrita solicitou a matéria médica de uma borboleta específica chamada Limenites bredoi. Essa borboletinha maravilhosa que vocês estão visualizando provavelmente em algum lugar aqui da tela. Então vamos falar hoje sobre esse inseto, essa borboleta em particular. Que personalidade homeopática é essa, Letícia? Bom, pessoal, vamos primeiramente, para que a gente tenha um entendimento mais amplo e ao mesmo tempo profundo possível dessa personalidade, vamos nos debruçar sobre este fato de que se trata de um inseto. E daqui já podemos depreender vários detalhes peculiares, característicos dessa personalidade, apenas a partir dessa constatação de que estamos falando de um inseto. Shankaran nos ensina, pessoal, que maior parte das personalidades inseto, elas se situam no miasma tuberculínico. Daqui também nós já podemos chegar a outras conclusões. Então, Limenites, em que miasma Limenites especificamente se situa? Nós já podemos dizer de cara que é uma personalidade tuberculínica. Se situa na gradação miasmática do tuberculinismo. Qual a palavra-chave que Shankaran concede ao tuberculinismo? Pessoal, mudança. Em todos os insetos, pessoal, incluindo a própria Limenites, nós observamos um comportamento irrequieto, comportamento frenético, comportamento ansioso. Por isso, pessoal, minha intenção inclusive é até lançar um mini curso no ano que vem sobre borboletas, falando mais aprofundadamente sobre a própria Limenites e outras espécies de borboleta. Porque a classe dos insetos, pessoal, em termos de personalidades homeopáticas, nós encontramos pouco material falando a respeito. Então, pouco se fala acerca de personalidades inseto de uma forma geral em homeopatia. Então, pretendo lançar um mini curso nos debruçando um pouquinho mais sobre as borboletas especificamente, porque as borboletas, pessoal, elas se revelaram excelentes medicamentos. As homeopatias que apresentam como base as borboletas se revelaram excelentes medicamentos para tratar transtornos típicos desse nosso momento, especificamente quando estamos falando de crianças. As crianças que precisam de medicamentos com base em borboletas, elas são altamente hiperativas, têm dificuldade de prestar atenção, dificuldade de focar, dificuldade de concentração. São as crianças que se encaixam dentro daquele espectro de hiperatividade. Inclusive, contemplamos aqui em alguma medida o próprio espectro autista e assim por diante. Então, as indicações das borboletas, elas tendem a se direcionar majoritariamente para crianças. Nós vamos entender o porquê. Mas, pessoal, se estamos falando de hiperatividade, já podemos automaticamente pensar no tuberculinismo. Os insetos, de uma forma geral, todos altamente hiperativos normalmente, sem dúvida alguma há exceções, mas na grande maioria observamos essa ansiedade, esse frenesi, essa inquietação. Quando entendemos que a alma do tuberculinismo é a mudança, o desejo de mudança, entendemos em parte o porquê desse frenesi todo. Porque se eu quero mudança, eu preciso agir. Só que no caso dos insetos, pessoal, esse desejo de mudança, ele não é perseguido de uma forma gradual. Os insetos, de uma forma geral, eles almejam a mudança, a ruptura de limites de uma forma rápida.
Então temos a temática também aqui da rapidez. Tudo porque, meus queridos, o ciclo de vida dos insetos e das próprias borboletas é muito curto. No próprio tuberculinismo, nós já vemos uma inquietação muito grande que aquele terapeuta mais atento, ele observa que é uma certa agitação ancorada na crença de que, nossa, o tempo passa muito depressa, então precisa aproveitar o máximo possível aqui os prazeres da vida, porque senão daqui a pouco pode ser que eu não tenha essa oportunidade. Só que nos insetos, essa percepção de que o tempo é curto e que, portanto, eu preciso aproveitar a vida o mais rápido possível, especialmente os prazeres, os frutos doces que ela pode oferecer, essa percepção ela é muito mais acentuada aqui. Porque, como eu disse, o tempo de vida dos insetos é muito curto. E em todos os insetos, pessoal, Shankaran, no seu esquema, ele inclusive até destaca essa observação quando ele fala dos insetos. Em todos os insetos, sem exceção, incluindo as borboletas, incluindo consequentemente a própria limenites, nós observamos um foco na satisfação dos prazeres. Então, foco exacerbado na satisfação dos prazeres. Então, são pessoas muito apegadas ao comer, ao beber, aos apetites sexuais, às paixões de uma forma geral, pessoas muito apegadas às sensações. No caso das borboletas, pessoal, não à toa, muito dos nossos mitos, muito dos nossos registros arquetípicos correlaciona a simbologia da borboleta à própria atividade psíquica, mas no sentido mais sensorial do termo. A própria deusa Psique, conforme consta nos afrescos romanos, ela aparece, não sei se vocês se lembram, mas ela aparece com asas similares a asas de borboletas. Acreditava-se, inclusive, que as borboletas representavam a própria alma, ou, como queira, dependendo da linha esotérica que eventualmente o interlocutor estude, podemos estar falando das pulsões astrais, das tendências e inclinações do corpo astral. A nossa astralidade ela tem uma correlação muito maior com as emoções, em detrimento da mente. Por isso, alunos de meu curso Homeopatia Inspiradora, eu acredito que apenas a partir dessa constatação de que estamos falando de uma personalidade altamente passional, vocês já devem chegar à conclusão acerca de em que solo essa personalidade está ancorada. Limenites e todas as borboletas, pessoal, se situam no solo 2. Por que, Letícia, solo 2? Sendo que no solo 3, que é o solo da encarnação, nós já temos ali uma conexão com os apetites de uma forma geral, temos essa conexão exagerada, muito acentuada, muito proeminente com os prazeres. Porque aqui, pessoal, no solo 2, não sei se meus alunos vão se lembrar disso, mas o solo 2, o solo da autoestima, é regido pelo astro Lua. A Lua, pessoal, ela é altamente inconstante. A Lua apresenta fases, tal como é o caso das borboletas. Toda essa simbologia, pessoal, ela vai configurar um padrão de comportamento que vai se refletir no ser humano. Por isso eu estou chamando a atenção de vocês para aspectos biológicos da borboleta, que isso automaticamente vai modular o comportamento dessa personalidade em alguma medida. Então, se estamos falando de um animal, um inseto, no caso, que vive ciclos, isso tende a repercutir no psiquismo de limenites, no sentido de que são personalidades de fato altamente instáveis. Percebemos aqui, vamos debater mais sobre esse assunto, mas vamos perceber aqui uma correlação muito forte, uma dependência, nós podemos denominar dessa forma, um vínculo exacerbado, um vínculo muito marcante com a família, uma dependência muito grande da estabilidade familiar.
a estabilidade no lar. Outro ponto que confirma o fato de que Limenites, a personalidade de Limenites e todas as borboletas de uma forma geral, estão situadas de fato. São personalidades que se situam aqui no solo 2. Vimos que a autoestima tem íntima relação com a conexão, por exemplo, com a mãe. Limenites, se nós formos colocar na balança, com quem essa personalidade se conecta mais? Definitivamente, muito mais com a mãe. Apresenta uma dependência emocional muito mais marcante com a mãe, em detrimento do pai. Letícia, mas eu ainda não entendi por que Limenites não pode se situar no solo 3, seguindo aqui a classificação das camadas de Thinus e Smith. Porque no solo 3, pessoal, esse vínculo exagerado com os prazeres, ele na verdade esconde, oculta um anseio, uma vontade de vir para cá. Como esse indivíduo ele não está encarnado, é essa percepção dele de que ele não está aqui, não está aterrado, ele tende a se vincular de uma forma compensatória a esses prazeres. É uma forma dele se ancorar nessa dimensão concreta. Aqui, no caso de Limenites, a satisfação dos prazeres, pessoal, gira em torno de um desejo de bem-estar meramente. Se eu me satisfaço, se eu sinto prazer, pronto, a coisa termina aqui. Não existe um objetivo a não ser a própria satisfação emocional. Não existe qualquer outra finalidade de me preocupar tanto assim com prazeres, a não ser meramente me satisfazer, pronto e acabou. Não existe o objetivo de vir para cá. O objetivo é apenas sentir prazer, pronto e acabou. Então a motivação ela é muito mais rasa em relação aos anseios da camada 3. Existe um autor, pessoal, não é um autor de homeopatia, J.C. Cooper. Ele escreveu um livro excelente, acredito que não foi traduzido, chamado Animais Simbólicos e Mitológicos, ou Animais Mitológicos e Simbólicos, algo assim. E nesse livro ele traz uma colocação muito interessante, que pode servir inclusive até como base aqui da nossa análise dessa personalidade, Limenites. Ele diz em algum ponto ali do livro que as borboletas, elas são seres regidos pelo viés da satisfação dos prazeres e, portanto, há um grande sentido aqui de irresponsabilidade. Não é muito difícil da gente chegar a essa conclusão, pessoal, porque em que faixa etária, normalmente o indivíduo ele está totalmente voltado à satisfação de prazeres? Normalmente estamos falando aqui da infância e adolescência. Na adolescência em particular, as preocupações elas já deveriam ser outras, mas nós vemos aqui um vínculo muito forte ainda na adolescência, principalmente com o universo da sexualidade. Mas principalmente na infância e adolescência, nós poderíamos colocar dessa forma, todos os nossos anseios, as nossas aspirações tendem a girar nesse universo fechado da satisfação dos prazeres. Um universo fechado, levando em consideração que isso é muito pouco em relação ao que o ser humano pode alcançar, isso é muito reativo, de certa forma. Nós temos mais aqui uma reação àquilo que eu considero bom do que uma ação, de fato, no mundo, uma ação concreta. E nós temos também, obviamente, a irresponsabilidade vindo como consequência. Porque, bom, pessoal, isso aqui é a vida de Peter Pan. O Peter Pan é aquele sujeito que, digo isso, inclusive no meu curso, Homeopatia Inspiradora, link de aquisição está sempre aqui abaixo, pessoal, tanto dele quanto do curso Calcares, eu nunca tiro aqui da descrição dos vídeos. Lá eu trago o exemplo do próprio Peter Pan, quando eu falo da camada 2 e da camada 3 também. O Peter Pan, nós inclusive nem podemos chamá-lo de um personagem bom ou mau. Por quê? Porque ele nunca cresce. Ele nunca sai daquele universo infantilizado, de simplesmente procurar por um novo entretenimento, por uma nova diversão. Só podemos nos considerar uma pessoa boa ou ruim quando a responsabilidade finalmente aparece para a gente. Porque com a responsabilidade aparece o senso de dever. Então, a partir do momento que situações concretas se colocam diante de mim, agora eu vou ter que pesar, vou ter que colocar na balança o dever também. E aí, regido por esse sentido de dever, eu digo sim ou não para alguns elementos da minha vida. Então, o dever aqui ele aparece para mim que decidi amadurecer. Enquanto eu não decido amadurecer, o dever está totalmente fora da jogada.
Portanto, a minha personalidade ela é muito volúvel, ela é muito instável, eu estou totalmente regida ao estímulo sensorial, ao universo das sensações. Mais instável que isso, impossível, pessoal. Por isso que eu sempre digo, quando o pessoal coloca ali na caixinha do Instagram questões ligadas à motivação, eu sempre digo, gente, motivação, se você se pautar em motivação, você não vai para lugar nenhum. Porque tem um dia que você acorda motivado, tem outro dia que você não acorda nada motivado. Então, se você quer fazer uma dieta, quer montar aí uma rotina de exercício físico, uma rotina de estudos, vida intelectual, se você quiser pautar todos esses projetos em motivação, amanhã você já abortou todos esses projetos, amanhã você já vai falhar com eles, porque provavelmente você não vai acordar com o mesmo gás de hoje. A gente se pauta no compromisso, mas o senso de compromisso ele está atrelado ao dever, que está atrelado à questão da responsabilidade, pessoal. Então, pessoal, temos aqui Peter Pans eternos. São pessoas caçadoras de sensações, caçadoras de prazeres o tempo todo. E a realidade desses sujeitos é esta apenas. Portanto, não podemos dizer se são pessoas boas ou más. Elas ainda não tomam decisões com base no dever. Então, quando J.C. Cooper, na sua obra que eu citei anteriormente, ele estabelece essa correlação entre borboletas e paixão e irresponsabilidade, certamente ele estava fazendo referência à impossibilidade de equacionar a responsabilidade com uma vida pautada na perseguição de sensações. A responsabilidade não vai aparecer para mim, porque o dever ele não aparece. A minha finalidade é apenas me sentir bem. Gente, essa classe, na verdade, de medicamentos, a classe das borboletas, como eu disse, ela é muito adequada para os nossos tempos, a aplicabilidade dela é muito adequada para os nossos tempos, porque, primeiramente, pensando nas crianças, o que a gente mais vê hoje em dia são crianças extremamente hiperativas, crianças ansiosas. No caso de limenites, a gente vai debater qual é a raiz dessa ansiedade, onde ela brota, dificuldade de focar, problemas relacionados aí à dificuldade atroz de manter a atenção, pelo menos ali por 15 minutos que seja, numa lição ali da escola, enfim. Então nem podemos deixar de mencionar que são problemas altamente atuais. Não tem hoje um pai e uma mãe que não tem essa queixa relacionada aos filhos. Mas, pessoal, há uma outra face da moeda que ela precisa ser analisada e ela brota dessa hipervalorização dos nossos tempos. Isso aqui é muito premente nos nossos tempos, uma hipervalorização do que é gostoso a nível de sensação física. Então a gente está num momento, pessoal, em que nós temos uma verdadeira ojeriza a qualquer tipo de desconforto. A gente não suporta sentir uma dorzinha, a gente não suporta sentir um pouco de sono, um pouco de cansaço, a gente não suporta qualquer tipo de adversidade que deveria ser algo banal, faz parte da vida, a gente deveria encarar com naturalidade, como é um momento ali que você está sem grana, um momento ali de privação. Então, em função de auto-mimos excessivo, meus queridos, a gente ficou muito molenga de fato. Eu estou dizendo isso por quê? Porque limenites, quando nós estamos falando aqui de pais limenites, nós estamos falando de pais negligentes, mas não aquela negligência no sentido de que os pais não cuidam da criança, não é nesse sentido, mas é pelo sentido contrário, é um excesso de mimos concedidos às crianças, não se coloca limites. Como os pais atualmente eles são basicamente tão imaturos quanto as crianças, quando eu falo no meu curso, pessoal, de camada 2, eu falo muito sobre a raiz disso aqui, como é que a gente sana isso aqui de vez. Não há estabelecimento de limites, os pais não conseguem equacionar ali carinho com firmeza. Na hora de ser firme, na cabeça deles fica como: nossa, eu estou sendo muito rígido, nossa, eu estou sendo muito atroz, nossa, eu estou sendo muito severo. Não, isso aqui é muito demodê, isso aqui é muito antiquado. Não posso ser assim. Eu sou um pai moderno, eu sou um pai lúdico, sou uma mãe lúdica. São termos aí da moda, enfim, que distorcem a percepção dos fatos, no fim das contas. Mas isso aqui tudo tem uma razão de ser, pessoal. Isso é porque eu entendo firmeza com severidade, então existe essa confusão aqui, primeiramente.
E outra, pessoal, eu não me coloco, os pais limenites, eles têm muita dificuldade de se colocar no papel de autoridade, efetivamente. Então eles entendem que a partir do momento que eles lançam a mão de uma abordagem mais firme, é como eu disse, eles acham que, nossa, não, estou sendo muito duro. Não, é uma criança, a criança tem que aproveitar a vida. Mas além disso, por que eles agem assim? São moles no sentido de estabelecimento de limites, muito complacentes, muito condescendentes, sem absolutamente firmeza nenhuma. Por que disso ainda, pessoal? É porque o nível de carência, pessoal, dos pais, hoje em dia ele é tão grande, no caso de limenites principalmente, o nível de carência é tão grande que eu não aguento ver o meu filho de cara feia para mim. Então, se eu coloco um limite, se eu falo, olha, não pegue isso aqui, porque isso aqui vai te trazer esse e esse problema. Não brinque com esse brinquedo assim, porque isso vai te trazer esse e aquele problema, vai te gerar essa e aquela consequência. Quando a gente impõe limites, é óbvio, pessoal, a criança está sendo regida ali às pulsões sensoriais dela, ela quer o que é bom, ela quer o que é divertido. Você, adulto de meu Deus, é que a pessoa que deveria ter bom senso ali. Não, você não vai mexer nisso por causa disso. Só que, como a criança vai fazer cara feia, aí eu, carente, extremamente matura, mãe limenites, eu sinto que, mas, nossa, o meu filho não está me amando mais, e eu não gosto que ele me olhe desse jeito, nossa, está chorando, meu Deus, que trágico isso. Eu não entendo que eu, enquanto mãe, não estou aqui para agradar os meus filhos, estou aqui para educá-los. E a educação, o direcionamento consistente, consiste em frustrações, meu Pai eterno. Se a criança ela não entende isso, lá fora, pode ter certeza que a vida vai ensinar isso bonitinho para ela. Só que da pior maneira, pessoal, ela deveria aprender como a vida funciona, deveria ter um protótipo de funcionamento da vida externa no lar. Então o lar ele deveria simular um pouco das frustrações que esses sujeitos vão enfrentar lá fora. Como a vida é realmente, ela é repleta de frustrações. Eu preciso entender que eu não posso ter tudo a todo tempo. Não é só bater o pezinho que eu vou obter o que eu quero. Então nós temos aqui pais, pessoal, que mimam os seus filhos por falta de estabelecimento de limites. Os filhos não são educados emocionalmente. E aí já sabem o que isso vai dar. Automaticamente nós teremos, muito provavelmente, um filho limenites, que, meu Pai eterno, é uma criança muito difícil de se lidar. Se torna uma criança hipersensível a contrariedades, hipersensível a nãos. E ela enfrentará nãos, meus queridos. A gente sabe que, falando aqui de um mundo real, não tem como a gente evitar isso. Então, uma mãe e um pai limenites, há grande probabilidade de gerar uma criança limenites que ninguém vai aguentar depois. A limenites, pessoal, a fêmea limenites, agora eu estou falando do bichinho mesmo, da borboleta. A fêmea, do contrário das outras espécies de borboletas, a fêmea limenites ela não bota os ovinhos no local em que eles ficam preservados, em que eles ficam protegidos. E isso traz uma repercussão psicológica para o indivíduo limenites, para aquele sujeito que precisa dessa homeopatia. Por quê, pessoal? Primeiramente, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o que seria aqui a característica central desse medicamento. Além da personalidade mimada, como eu disse, ou dos pais que mimam os filhos, nós temos essas duas variantes, aquele que é mimado ou aquele que age no sentido de mimar. Nós temos duas faces aí da mesma moeda, a versão passiva e ativa da coisa, em toda a personalidade homeopática é assim. Nós temos aqui como traço característico a sensação de que eu estou congelada em termos de maturidade na vida infantil e na vida adolescente. Então, o que mais chama atenção, pessoal, isso principalmente no adulto, isso vai ficar muito mais visível no caso do adulto, porque não se espera que um adulto tenha uma idade mental correspondente à adolescência nem à infância, não se espera isso, então isso chama muito mais atenção no primeiro momento, mas a impressão que a gente tem é que, nossa, é um meninão, é uma meninona com quem eu estou conversando ali. Então, a impressão que a gente tem é que a pessoa ela congelou nessa época, na época da infância e na época da adolescência. Tamanha imaturidade. E nós temos a sensação de falta de proteção.
de vulnerabilidade. Por que isso acontece, pessoal? Nós podemos estabelecer um paralelo com a forma como a fêmea da borboleta coloca os ovos. Fica ali à mercê dos predadores, são extremamente expostos, eles ficam extremamente expostos por um tempo. Então isso pode explicar o porquê desse indivíduo, além de extremamente maturo, ele se sentir muito desprotegido. Existe uma sensação de abandono extremamente marcante nas borboletas, principalmente em limenites. Mas é uma sensação de que não é qualquer um que me abandonou, é uma sensação de abandono relacionada aos pais. Fui abandonado pela minha família, fui abandonado pela minha mãe, fui abandonado pelo meu pai. Obviamente, pessoal, por isso mesmo, essas personalidades, elas serão infinitamente mais sensíveis a processos de divórcio dos pais. Um divórcio, uma ruptura, uma fissura ali na entidade familiar, na unidade familiar para esses indivíduos é algo extremamente traumático. Podem desenvolver sintomas severos, como perda da voz. Qualquer instabilidade familiar, no caso de limenites, é impressionante o quanto repercute na voz. O indivíduo, ele fala, consta inclusive exatamente assim nos repertórios. O indivíduo limenites, ele fala, quando ele está muito desarmonizado, ele fala sob a forma de um suspiro. Ele fala um pouco cantarolando, mas ao mesmo tempo é algo como um sopro. Você precisa fazer muito esforço para escutar o que o sujeito está falando. Problemas respiratórios, principalmente no que diz respeito a uma certa obstrução nasal. Essa obstrução, obviamente, ela vai se exacerbar, vai se fazer mais visível quando o indivíduo passa por instabilidades no seu seio familiar. Família, pessoal, no sentido pai e mãe dentro de casa, e um lar extremamente harmônico. Isso aqui é vital para a personalidade limenites. Letícia, mas por que são pessoas tão imaturas assim, estabelecendo uma correlação com a borboleta propriamente? Porque, pessoal, se a gente for analisar, se a gente fizer uma pesquisa comparando várias espécies de borboletas, a gente vai chegar à seguinte conclusão. Se a gente somar o tempo em que o bicho é um ovo, que o bicho é uma larva, que o bicho é uma crisálida, ou seja, que fica naqueles famosos casulim, metabolizando ali todos aqueles nutrientes acumulados durante aquela fase de voracidade. A lagarta, basicamente, a função dela é só comer, 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 comer. Se a gente for somar o tempo do ovo, da larva e da crisálida, pessoal, não chega nem perto do breve lapso de vida da borboleta. Então a borboleta, que é a fase adulta, em termos de tempo aqui, é infinitamente menor o tempo de vida em relação a todas essas três fases juntas. Isso pode explicar a baixa maturidade psíquica desse indivíduo. É um indivíduo muito expressivo a nível emocional. Pessoal, quando nós temos uma limenite genuína diante de nós, o que mais chama atenção é a beleza. São pessoas muito bonitas, são pessoas muito vivazes, são pessoas muito entusiasmadas, extremamente expansivas, são pessoas alegres, chamam a atenção, elas ocupam espaço. Mas aquilo tudo, pessoal, é fruto de uma exacerbação emocional, de uma hiperatividade emocional. São pessoas que, quando elas estão bem, meu Deus do céu, a melhor coisa do mundo é você ter esses indivíduos ao seu lado. Ainda mais no caso de uma mulher, que a mulher, limenites, ela tem um zelo muito grande pelo lar, ela cuida do lar como se fosse o ambiente mais sagrado de sua existência. Então ela não poupa esforços para zelar muito bem da harmonia do seu lar, seja a nível afetivo, seja a nível estético, efetivamente, se preocupa com a beleza do lar. Quando nós temos uma mulher limenites harmonizada, ela é uma mulher sensual. Como eu disse, em geral são indivíduos muito bonitos, muito asseados, eles se vestem muito bem, de preferência, tal como no caso de todos os insetos, roupas com muitas estampas, muitas cores, mas ao mesmo tempo eles sabem exatamente como combinar as cores para que a coisa fique bonita, fique harmônica efetivamente. Quando nós encontramos essa mulher equilibrada, ela além de tudo é muito hospitaleira. Então são indivíduos muito calorosos, pessoal, mas na hora de ponderar, na hora de temperar, na hora de refletir, na hora de usar a racionalidade, aí a gente vê um desastre, pessoal. Então nós vemos aqui uma hiperatividade emocional. O âmbito emocional desses sujeitos suplanta em grande medida a racionalidade.
Então, se a gente estiver precisando aqui de imaginação, emoção, sentimentalismo, a gente pode contar com eles. Agora, se a gente precisa de um raciocínio lógico, a gente precisa de realismo, a gente precisa de um raciocínio concreto, a gente precisa de prudência. Não podemos contar com eles, pessoal. Então, falta muita mente. O subjetivismo está extremamente energizado, amplificado, mas em detrimento da objetividade. Racionalidade é algo que falta nessa personalidade. Não podemos deixar de levar isso em consideração. São pessoas altamente magnéticas, pessoal. Você quer estar com elas. Ainda mais, como eu disse, elas estiverem equilibradas. No caso da mulher, isso é muito mais marcante ainda, porque normalmente ainda vai se vestir muito bem, gosta de se maquiar, zela de si mesma na própria casa, enfim. Mas, numa versão desequilibrada, pessoal, aí a imaturidade chama muito a nossa atenção. Aí a gente vê realmente a infantilidade mental desses indivíduos. É claro, pessoal, que aquele pai Limenites, a probabilidade, como eu disse, é de que ele tenha crianças Limenites também. Por quê? Porque ele não consegue estabelecer limites. E normalmente são pais que também, em sendo eles Limenites, nós veremos ali uma depressão, uma certa deficiência no que diz respeito ao sentido lógico, sentido objetivo de vida. Então, nós percebemos ali que são pessoas que, quando há um pensamento sistematizado, quando nós estamos falando de um pensamento científico, um pensamento onde impera a metodologia, eles vão começar a patinar, eles saem pela tangente. Então, quando a coisa fica séria, digamos assim, quando nós precisamos de um pensamento organizado, articulado, eu disse, não contem com eles. E no caso de um pai e de uma mãe dessa forma, se, pessoal, falta aqui um sentido lógico, é óbvio que é mais difícil amadurecer. É óbvio que serão pais que terão muita dificuldade de ser uma referência sólida para suas crianças. Lembre-se da figura do Peter Pan. O Peter Pan, ele não tem condições de ser um pai e uma mãe decente, pessoal, porque ele congelou ali na fase de infância e adolescência. Não tem responsabilidade de fato, que a responsabilidade, a honra, um dever que está além de mim, que não é autocentrado, nem tudo no mundo fala acerca de mim, da satisfação dos meus apetites, é só uma premissa para que a gente amadureça, é necessário que a gente saia de nós mesmos. Esse pai, essa mãe, logo, quando seus filhos começam a crescer, esse pai, essa mãe, fica claro para aquela criança ou para aquele adolescente que o pai e a mãe, eles são a mesma coisa ali em termos de maturidade. Eles percebem que, nossa, meu pai e minha mãe têm a mesma idade mental que eu. A criança ou adolescente vão perceber isso, questão de tempo para que percebam. Ou seja, eles começam aqui, eles já podem desenvolver um sentimento de abandono. Por quê? Porque os pais, eles estão ali presentes carnalmente. Eles estão ali presentes carnalmente, afetivamente no máximo, porque são muito carinhosos e tudo mais. Mas quando eles precisarem de uma referência, de um tutor para guiá-los na enseada da vida, e a vida inclui frustrações, como a gente disse anteriormente, eles percebem que não, meu pai e minha mãe, eles não são essa referência para mim, que eles mesmos têm essa dificuldade. Então, caramba, eu estou órfão de referência. Provavelmente Limenites vai perceber isso na adolescência. Então eles já começam a desenvolver aqui um sentido de abandono, apesar de terem os pais ali presentes. Só que eles não podem contar com os pais enquanto referência, enquanto tutores, enquanto guias de vida efetivamente. Porque eles próprios não amadureceram. Eles próprios são irresponsáveis. Podemos também correlacionar a Limenites o tema do amor livre, pessoal. Então, como estamos falando aqui de sujeitos que se baseiam na satisfação de sensações, vimos que isso automaticamente vai tornar o indivíduo inconstante, tal como a Lua, que apresenta várias fases. A Lua, sempre que você olhar para ela, ela nunca é a mesma. Em relação a ontem, pelo menos não, ela já mudou alguma coisa. Por isso, o astro regente da camada 2 é a Lua, como eu disse a vocês. E Limenites está na camada 2, para alunos, de novo, do meu curso Homeopatia Inspiradora. Então, vemos aí indivíduos instáveis,
porque o reino emocional impera sobre o reino mental. Então, são indivíduos altamente sentimentais, altamente subjetivos. Portanto, qual será a natureza dos relacionamentos, pessoal? A natureza dos relacionamentos será também volúvel, será também instável. Por isso, nós podemos ter aqui indivíduos que vão se adequar melhor a relacionamentos ditos abertos, aquele chamado amor livre. Ora está com um parceiro, ora com outro parceiro. Por quê? Porque eu vou enjoar em algum momento daquele ali. Fica tudo, pessoal, quando o indivíduo limenites interage com alguém, as relações, obviamente, elas não podem atingir um âmbito mais profundo, o âmbito do compromisso, de assumir um compromisso com aquela pessoa efetivamente, porque eu só estou com a pessoa enquanto está gostoso, enquanto está legal, enquanto aquilo ali é novidade. Lembre-se, eu estou falando de uma personalidade tuberculínica, como é o caso de maior parte dos insetos. Então, enquanto está legal aquilo, eu estou com a pessoa, mas a partir do momento que me decepcionou, quebrou meu coração, ai meu Deus do céu, enjoei, aí eu parto para outra. Não posso nem dizer, pessoal, que isso aqui é amor livre, porque amor efetivamente, primeiro, amor não é um sentimento, amor é ação. Depois, amor implica automaticamente um comprometimento com o indivíduo. Então vamos utilizar outro termo aqui. Eu posso chamar isso aqui de uma estima global. São indivíduos que você tem a impressão que eles gostam de todo mundo, mas obviamente quem gosta de todo mundo, no fim das contas, não gosta de ninguém, se a gente for analisar isso aqui de forma mais profunda. Então aquele sujeito que ele se dá bem com todo mundo, não briga com absolutamente ninguém, se dá bem de uma forma geral, altamente diplomática, uma pessoa fácil de se lidar desde, ó o Peter Pan aparecendo aqui, desde que você não delegue muita responsabilidade para ela. Se você delegar a responsabilidade, meu Deus do céu, vai ser uma catástrofe. Mas para lidar, para você se divertir, se encontrar, são os melhores amigos do mundo para entretenimento, não para comprometimento. Em Limenites, pessoal, em relação a todas as borboletas, há uma certa exceção nesse padrão. É a única espécie de borboleta que ainda deseja um relacionamento um pouquinho mais duradouro, um pouquinho mais profundo. Porque, lembre-se, para Limenites, a estabilidade do lar, ela importa muito. Então, lembre-se que é um sujeito muito sensível a divórcio dos pais, a separação dos pais. Então, naturalmente, ele vai desejar reproduzir esse modelo de relacionamento estável. Ele ainda é muito volúvel emocionalmente, é difícil se relacionar com esse indivíduo, é difícil obter comprometimento dele, fidelidade, lealdade, assim por diante. Mas, mesmo assim, em comparação às outras borboletas, é o mais fiel que a gente pode encontrar. Pessoal, Limenites, de longe, seria a borboleta mais fiel, porque ela deseja aquele lar fechadinho, aquele lar com um pai e uma mãe casados no papel, a noiva de véu e grinalda, idealiza um pouco esse universo. No caso das borboletas, o que chama muita atenção, como são indivíduos que se empenham muito em sua atratividade, automaticamente esse tema flerta com a sexualidade. Então, quando chega a vida adulta é breve, pessoal. Nós vimos que, como eu disse, em comparação à fase de ovo, crisálida e larva, a fase adulta ela é brevíssima. Tem borboletas aí que não vivem nem uma semana, tem umas que vivem 10 dias, enfim, mas é muito breve, elas vivem muito pouco. É toda aquela trabalheira para depois ter um momento ali, uns 5 minutos de fama. Então, a vida adulta é muito curta. E mesmo assim, quando o indivíduo finalmente amadurece, ele se dedica majoritariamente ao quê? À reprodução. Então, quando estamos falando de borboletas, pessoal, não podemos deixar de falar de sexualidade. São indivíduos altamente conectados ao âmbito sexual. Por isso mesmo a dificuldade de ser fiel a um único parceiro, porque, bom, eu gosto da coisa, mas ao mesmo tempo que eu gosto da coisa, eu quero novidade, eu quero gente diferente. Então, nasce aqui a semente da infidelidade. Então, são sujeitos com muita energia sexual. Se estamos falando de energia sexual e íntima relação com isso, estamos falando de criatividade. Portanto, podem ser indivíduos com veio artístico muito pronunciado, com uma genialidade artística latente. E, pessoal, deixei por último aquilo que eu já havia pincelado com vocês anteriormente, que é o forte vínculo dessa personalidade com a mãe.
Limenites, se a gente for comparar o vínculo paterno com o vínculo materno, aparece de uma forma infinitamente mais marcante. Então nós temos indivíduos aqui que apresentam às vezes uma verdadeira nostalgia com a mãe. Então são pessoas, eu estava até lendo antes de gravar esse vídeo, quando eu estava roteirizando o vídeo, eu li uma experimentação em que o experimentador, foi muito interessante, ele se dizia, antes da experimentação, ele se dizia um indivíduo meio para os cocos, digamos assim, com essas questões familiares. Então era um sujeito que não tinha assim lá tantos vínculos assim com pai e mãe, mas durante a experimentação ele revela ter sentido uma inclinação muito forte para abrir as gavetas ali de roupas da mãe, para ficar cheirando as roupas, para lembrar do cheirinho da mãe, e aquilo automaticamente já o remetia para a fase de infância. Então, de longe, pessoal, o vínculo com a mãe é muito mais forte. Inclusive, óbvio, se uma criança limenites, por exemplo, diante de um contexto de divórcio dos pais, tiver que ficar com o pai, provavelmente não vai durar muito tempo, pessoal. É um trauma muito grande a separação da mãe. Como sempre, pessoal, deixo por último os sintomas clínicos. São poucos, como eu disse, matéria médica de insetos, nós temos uma grande precariedade material. Então, inclusive, o material de apoio que eu utilizei para esse vídeo é um livro raríssimo, deu muito trabalho para eu conseguir importá-lo. E mesmo assim, pessoal, esse material que eu consultei, ele trouxe pouquíssimas rubricas, que são essas que eu vou mencionar a vocês agora. Então, sobre alimentação, desejos, nós temos aqui indivíduos vorazes, não é difícil da gente entender o porquê, porque quando a gente pensa na vida, no ciclo de vida aí da borboleta, e a gente se atém ali os nossos olhares à fase da lagarta, pessoal, a gente sabe que o bicho vive só para comer, é só esse o objetivo dele, comer, 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 para armazenar energia para a metamorfose que virá em seguida e também de vez em quando se esconder dos predadores, mas a tarefa ali da lagarta é basicamente comer, 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 comer. E isso traz uma repercussão para o indivíduo limenites. Então é um indivíduo voraz, gosta muito de comer, comer é um dos seus grandes prazeres, gosta muito de bacon especificamente, mas um detalhe peculiar, não é o exclusivismo de limenites, vemos isso em outras personalidades, mas ao mesmo tempo que a pessoa come muito, ela tem dificuldade de apontar o que ela quer. Ela quer comer demais da conta, mas, ai meu Deus, o que eu quero? Eu não sei exatamente o que eu quero. Então existe uma confusão aqui também em relação ao que se deseja comer. Existe um desejo grande, mas muitas vezes com uma dificuldade de discriminar o que eu quero. Vemos aqui indivíduos também altamente sexualizados, como eu mencionei anteriormente. Então, se eles estão sem parceiros, são indivíduos que podem flertar ali com a pornografia, inclusive se viciar em pornografia. Nariz obstruído é aquela obstrução seca. Isso aqui vai se exacerbar, pessoal, como eu disse, quando há crise conjugal. Crise conjugal, o próprio indivíduo está experimentando uma crise ele mesmo, ou ele está experimentando isso pelos pais, os pais estão se separando. Então essa obstrução ela pode se exacerbar nessas circunstâncias, que vai exacerbar aqui o seu sentimento de abandono, que já é um sentimento latente aqui em limenites, independentemente das circunstâncias. Então ele já sente isso aqui naturalmente o tempo todo, uma sensação que pode ficar eclipsada em alguns momentos e mais visível, tangível em outros, mas sempre ali de fundo, aquela sensação de orfandade, sensação de abandono, e a obstrução reage a isso. Mas a obstrução, pessoal, ela vai se agravar caso, com todo tuberculínico, pessoal, caso se sinta extremamente presa, extremamente restrita. E essa restrição, no caso do tuberculinismo, toda a personalidade tuberculínica, pessoal, para que a gente entenda a natureza dos indivíduos tuberculínicos, a gente precisa levar em consideração que a jaula do tuberculínico, ela pode ser uma jaula física, mas ela pode ser uma jaula de outra natureza, de natureza imaterial. Então, se um tuberculínico, que é alguém tão fora da caixa, tão sequioso por mudanças, se esse sujeito ele está diante ali de uma religião, foi imposta ali uma religião altamente ortodoxa para ele, rígida demais, com restrições, privações em excesso,
Isso o tuberculínico já entende como uma jaula. Então, eu posso estar falando da jaula em termos de espaço, ou seja, nossa, eu estou num lugar aqui, não posso sair, meu Deus do céu, tem contexto de pandemia. O que nós mais vimos nessa pandemia, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda estamos nesse contexto, ainda estamos experimentando essa pandemia pelo coronavírus. E o fato é que eu acredito que a maioria de vocês, homeopatas, deve ter percebido que quem mais adoeceu, quem mais surtou, inclusive a nível emocional, foram os tuberculínicos. Que lockdown para o tuberculínico é um verdadeiro pesadelo, ele não consegue ficar em casa, detesta ficar em casa, detesta a monotonia. Então, você quer adoecer um tuberculínico, é restringi-lo em todos os aspectos, pessoal, a nível ideológico também, a nível afetivo. Por isso, para o tuberculínico é tão difícil ser fiel no casamento, que ele quer diversificar em todos os âmbitos. Então, a gente deve extrapolar esse conceito de restrição, de jaula. Estamos falando de jaula física e da jaula imaterial também. Mas, se ele se sentir confinado, a voz, no caso de limenites, que eu estou me referindo, então nós veremos aqui repercussão na voz. A voz vai praticamente sumir, vai se transformar num suspiro e veremos um agravamento da condição de obstrução nasal. Essa obstrução, que fique claro, pessoal, é uma obstrução seca, não há secreção. Pessoal, então ficamos hoje por aqui. Muitíssimo, mais uma vez, obrigada por terem me acompanhado até aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima.